Você vai conhecer o projeto da cidade Cardioprotegida, iniciativa de um hospital com voluntários em parceria com o SAMU. É a partir de agora, no RBS Notícias. A terça-feira ainda é de muito movimento nas estradas. E hoje à tarde, a primeira morte nas rodovias federais foi registrada aqui no estado. Raí Quadros está na Freeway e traz informações pra gente ao vivo. Oi, boa noite, Raí. Oi, Daniela, boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha ao vivo. Pois é, durante o feriadão, nenhuma morte havia sido registrada nas rodovias federais aqui do Rio Grande do Sul, mas hoje, dia de maior movimento já esperado na Freeway, cerca de 87 mil veículos devem passar por aqui ao longo do dia. Agora a gente já vê um movimento bem mais intenso em relação a este mesmo horário de ontem. Infelizmente, um homem morreu, perdeu o controle da motocicleta que conduzia na Freeway em Gravataí e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, acabou não divulgando aí a identidade da vítima. Segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, 4 pessoas morreram nas rodovias estaduais e mais de 41 ficaram feridas. Hoje, mesmo agora, durante a noite, é preciso ter muito cuidado para quem for ainda pegar a estrada, redobrar o cuidado, porque chove aqui na chegada a Porto Alegre, a pista está molhada e o movimento segue intenso. Inclusive na saída das praias teve congestionamento. Na saída das praias do litoral norte, esse fluxo ele deve só ficar mais tranquilo na metade desta quarta-feira. Bom, nas estradas federais, entre sexta-feira e ontem, o número de acidentes também diminuiu. Foram 4 a menos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram 11 acidentes graves com feridos. As principais imprudências, o excesso de velocidade e também a ultrapassagem em locais proibidos. Mais de 2.000 veículos foram flagrados trafegando acima do limite de velocidade e cerca de 100 condutores foram pegos aí pela Polícia Rodoviária Federal dirigindo sob a influência de álcool ou se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Outra situação de risco que infelizmente foi bastante comum neste feriadão foram as crianças pequenas sendo conduzidas sem a cadeirinha, sem o assento devido. Daniela. Obrigada aí pelas informações. Hoje a chuva está exigindo mais atenção aí dos motoristas. Obrigada, Raí. E a chuva hoje também atrapalhou os planos de quem ainda está curtindo a folga ou aproveitando as férias no litoral. Em Capão da Canoa, além de ruas alagadas, um poste pegou fogo e deixou alguns moradores sem luz. A Ana Júlia Griguol está ao vivo lá em Capão, traz pra gente mais informações. Conta como é que foi esse dia chuvoso por lá. Boa noite, Ana. Oi, Dani, boa noite para ti, para todo mundo que está nos acompanhando. E pois é, quem queria aproveitar a praia aqui em Capão da Canoa nessa terça-feira acabou se decepcionando porque choveu durante todo o dia. Inclusive a gente precisou colocar um casaquinho, né? Então o pessoal sentiu que a temperatura baixou um pouquinho e tem bastante vento. A chuva forte foi registrada, né? Ela começou pouco antes do meio-dia e nesse horário ainda tinha bastante gente pela praia e aí foi uma correria. O pessoal precisou, né, recolher guarda-sol, cadeira, voltou para suas casas, né? Foi uma pancada de chuva muito forte e em poucos minutos vários pontos da cidade acabaram registrando alagamentos pontuais. E segundo a Defesa Civil, nós também conversamos, né, para entender se houve algum prejuízo maior. Não foram registrados, né, esses estragos. Foram 20 milímetros de chuva em 2 horas, do meio-dia até as 2 horas da tarde. E durante essa chuva, moradores se assustaram com essa imagem que a gente está vendo aí. Um poste pegou fogo na rua Moema, bem perto da praia aqui de Capão. O morador que enviou essa imagem para a nossa produção, ele disse que o poste ficou queimando por mais de 3 horas até uma equipe, né, da CE Equatorial chegar e iniciar a substituição por um novo poste. Nós procuramos a concessionária e eles não responderam sobre esse caso específico, mas eles disseram que pelo menos 16 mil clientes tiveram, né, o fornecimento de energia prejudicado por causa das chuvas. Também falaram que estão reforçando as equipes para trabalhar e normalizar essa situação. Agora aqui em Capão da Canoa a gente consegue ver que o tempo está firme, né? Parou de chover. O nosso cinegrafista Rafael Lenz está mostrando aí, tem o pessoal aproveitando para correr aqui na beira da praia, no calçadão, mas esse movimento nem se compara com o movimento de ontem, né? Bem pouca gente por aqui porque realmente o tempo tá chuvoso, então o pessoal tá mais recolhido dentro de casa. Dani, volto contigo aí no estúdio. Pois é, Ana Júlia, a previsão é que essas pancadas de chuva continuem até o fim da semana, pelo menos até sexta-feira.
Muito obrigada, uma boa noite para vocês. Teve chuva forte também em Porto Alegre. A chuva foi no início da tarde e em pouco tempo várias ruas da capital ficaram alagadas, algumas chegaram inclusive a ser bloqueadas. Também houve queda de árvores. Foram 54 milímetros de chuva em 1 hora, segundo a medição feita pelo CEMADEM no bairro São João. O Departamento Municipal de Água e Esgotos informou que teve uma queda de energia na casa de bombas da trincheira da Avenida Ceará. Por isso, o bombeamento parou de funcionar, prejudicando o escoamento da água. Por causa dos alagamentos, a circulação dos trens foi interrompida entre as estações Farrapos e São Pedro. 10 ônibus foram deslocados para atendimento dos usuários da Transurb. Amanhã vai continuar o tempo instável em praticamente todo o estado e tem risco de temporais no litoral norte. Na Serra, tem condição para chuva a qualquer momento do dia. E nas outras regiões, são mais aquelas pancadas concentradas entre a tarde e a noite. Mas essas pancadas, apesar de rápidas, podem ser fortes, como aconteceu hoje. Só a região de Uruguaiana deve ter tempo firme. Temperaturas máximas amanhã de 24 graus em Pelotas, 27 em Porto Alegre, 28 em Cruz Alta, 31 em Alegrete. No litoral norte, esse tempo instável, então, deve seguir até sexta-feira, também com vento forte e com temperaturas mais baixas. Tempo firme. Porto Alegre também continua com chuva até o fim da semana, mas a gente vê que já chove bem menos na sexta-feira, 5 milímetros. No sábado, sol e temperatura mais alta. Previsão de 31 graus na capital. O preço das passagens aéreas em Porto Alegre aumentou 80% nos últimos 12 meses. E o motivo seria a alta procura. Uma viagem hoje de Porto Alegre para São Paulo sai por R$3.000 o trecho. Da capital gaúcha para o Rio de Janeiro, cerca de R$2.000. E para um dos destinos turísticos mais procurados nessa época, Porto Seguro, na Bahia, por exemplo, o consumidor vai desembolsar R$1.300. Segundo a pesquisa do IBGE, os preços das passagens aéreas dispararam nos últimos 12 meses. Na média nacional, 48,11% de aumento. E na capital gaúcha, 79,92%. Economistas que acompanham o comportamento desses preços dizem que agora as companhias aéreas estão tentando anular os prejuízos que tiveram durante a pandemia. A venda das passagens não diminuiu. Pelo contrário, já retomou o nível de 2019, pré-Covid. Isso aí acabou tendo uma piora ali para as companhias, né, que tiveram então um endividamento muito grande. E agora elas estão repondo essas dívidas, né, com esses aumentos nas tarifas, porque tiveram esses aumentos de custos também. Então o preço do querosene aumentou durante esse período também, que o combustível representa 40% do custo, né, da passagem aérea. Algumas agências de viagens estão oferecendo promoções, como a modalidade que fecha um pacote para um determinado destino e os passageiros viajam num avião fretado pela empresa. Voo direto, sem escalas, além de outras opções de pagamento. Nós temos a modalidade do saque do aniversário do Fundo de Garantia. Bem fácil, chegou aqui na loja, nossa equipe aqui está capacitada em fazer a consulta e aí já o próprio sistema já passa para o consumidor qual é o valor que ele tem disponível para poder usar o saque fundo de garantia pelo aniversário dele aqui nas nossas lojas, podendo adquirir pacotes nacionais, internacionais. Para a Associação Brasileira de Agências de Viagens no Rio Grande do Sul, a alta nos preços é uma questão de oferta e procura. A gente ainda não tem o mesmo número de voos pré-pandemia, mas a gente tem muito mais pessoas viajando nesse momento. Então, as companhias aéreas estão com seus voos lotados, estão oferecendo tarifas caras e acaba que para eles está sendo um bom negócio, porque a gente está tendo que pagar essas tarifas, né? Às vezes, não necessariamente para uma viagem de férias, mas uma viagem de negócio, uma viagem corporativa que exige que a pessoa viaje, né? Com isso a companhia... pagando essas tarifas caras. O Alexandre, que veio de Manaus para visitar a Serra Gaúcha, de um ano para o outro, sentiu a diferença. Uma passagem custou quanto? R$550. Para Porto Alegre. Porto Alegre. E agora? Nós pagamos R$1.300, absurdo. Os consumidores sabem que comprar antes alivia um pouco o peso no bolso. É o que fez a Cristiane, que é de Natal, e também viajou aqui para o Rio Grande do Sul. Eu e meu esposo nós compramos bem antecipado, né? Porque
consegue um preço, um valor maior, menor, bem menor do que você chegar de última hora no balcão para comprar. Porque fica um preço absurdo. A seguir, mais de 7.500 vagas de emprego estão abertas no Rio Grande do Sul. O setor de serviços oferece quase metade das oportunidades. Nós voltamos em 1 minuto e meio. Começou a colheita do milho no estado. Este ano a expectativa era de um rendimento superior a 6 milhões de toneladas do grão, mas as lavouras não desenvolveram como esperado e a produção vai ser menor. Em Giruá, no noroeste do estado, o André mostra como está a lavoura que ele iniciou a colheita. O clima, com chuva acima da média, prejudicou o desenvolvimento da cultura. Veio muitos temporais, granizo, e afetou drasticamente a lavoura, né? Muito drasticamente, toda a região aqui foi atingida por esses temporais, lugares mais, lugares menos, lugares com perda quase total. A produtividade vai ser bem menor do que esperava. A minha previsão era de colheita de 180 sacos. Hoje estamos colhendo na faixa de 40 sacos. Então, houve uma quebra muito grande, né? As espigas não se formaram direito. Essa produtividade que está saindo nas primeiras lavouras está bem abaixo da estimativa inicial. No início do plantio, a previsão da Emater era que os agricultores do Rio Grande do Sul colhessem em média 123 sacas de milho por hectare. O seu Sérgio Capelari, de Santa Rosa, também não conseguiu o rendimento que esperava. O investimento foi para colher pelo menos 150 sacas por hectare, mas ele está colhendo menos de 60. Pior que ano passado, muita doença, muita chuva na floração, e ainda o meu milho é por conta própria, não é financiado pelo banco, então vai dar um prejuízo bem grande. No noroeste do estado, a Emater estima uma redução de 12%, mas agora, analisando as primeiras áreas colhidas, se nota que as perdas podem ser maiores. A redução bem drástica, né? Isso especialmente acentuada nessas primeiras lavouras que estão sendo colhidas, né? E efetivamente no decorrer agora dos próximos dias a gente vai ter uma noção melhor do que efetivamente vai acontecer. Mas acreditamos ser uma perda bastante acentuada na região. Mais de 7.500 vagas de emprego foram abertas hoje no Rio Grande do Sul. E muita gente vai trabalhar. De trabalho em uma das 160 agências espalhadas pelo estado. O primeiro dia útil do ano é assim, reúne as promessas recém-feitas de correr atrás de uma vaga com a esperança da chegada de um novo ciclo. Foi o que levou a Cláudia até a agência da rua José Montauri, no centro da capital. Mais um ano, mais uma luta, né? Eu saí do serviço em outubro do ano passado, aí eu quero retomar, né? Por enquanto eu tô de diarista, tô só fazendo bico, mas eu quero alguma coisa de fixa, né? Tá na carteira. Por isso que eu tô atrás. Eu tenho minhas clientes e tudo, mas não é autônomo, não é nada de carteira assinada. Tô tentando. Se aparecer uma vaga, tudo que vir, vem bem. E tem muita oportunidade no norte do estado. São mais de 1.200 vagas abertas na região de Erechim. Para a capital, são 902 e 212 em Garibaldi, na Serra. O setor de serviços oferece quase metade das vagas. 29% são para a indústria e 22% para trabalhar no comércio. O Wesley, que trabalhava como motorista de ônibus rodoviário, quer uma chance de novo. Fazer a linha para Porto Alegre, Florianópolis, né? E aí, devido à temporada que agora acabou, a gente acabou se desligando, né? E aí a gente veio aqui para ver se é bastante rápido, prático, rápido, para ver se a gente conseguir alguma vaga para a gente poder continuar trabalhando. O maior número de vagas é para alimentador de linha de produção, educador social, faxineiro, operador de caixa e vendedor. Para concorrer, é preciso ter um documento de identificação com foto e fazer o cadastro nas agências do Cine. Mais de 77% das mais de 7.500 vagas não exigem experiência profissional para o mercado de trabalho.
mais de 25% destas vagas não exigem escolaridade mínima. Então tem muito oportunidade de trabalho. As pessoas, o mercado de trabalho hoje, a pessoa está disposta a entrar no mercado de trabalho, a experiência depois se adquire trabalhando na atividade mesmo. Esse casal já começou 2024 com o pé direito. O Rodrigo, que trabalha com segurança eletrônica, vai voltar a ter carteira assinada. Eu tenho 13 anos de experiência com serviço de segurança eletrônica, que é instalação e manutenção de alarme monitorado e câmera de segurança. E também tenho experiência na área de mecânica automotiva. Estava trabalhando até então numa oficina mecânica, mas autônomo, de um grande amigo meu. Porém, como agora surgiu a vaga para carteira assinada de novo, por questão de garantia e tudo, eu preferi voltar para a área da CLT. A Joyce Lene também está pronta para a vaga que aparecer. Eu tenho experiência com atendimento ao público, recepção, trabalhei agora último como auxiliar de confeitaria, mas eu procuro mudar porque é algo que prende muita gente à cozinha, né? Mas o que vier a gente está aceitando, não dá para escolher muito. E teve fila hoje para a emissão das guias para o pagamento do IPTU em Porto Alegre. Pessoas disseram que esperaram horas por atendimento na Secretaria da Fazenda porque houve falta de luz no centro da cidade. O motivo da fila é que o IPTU 2024 pode ser pago com desconto de 11% a partir desta terça-feira. Tá ali na máquina de secar. Vai até 8 de Eu não fevereiro. botei na rua. A gente lembra que a emissão do documento pode ser feita pelo site da Prefeitura, pelo WhatsApp, por e-mail ou pelo aplicativo 156 Mais Poa. Mais informações você encontra no G1RS, apontando a câmera do celular para o código que aparece aí na tela. A seguir, na nossa série especial, você vai saber o que é a cidade cardioprotegida, ideia e projeto de um hospital com voluntários em parceria com o SAMU. Nós já voltamos. O ex-diretor do Banrisul, Gabriel Leal Marchiori, suspeito de assédio moral e sexual, foi despedido por justa causa. O caso foi revelado pelo GDI, o grupo de investigação da RBS, em novembro. Mulheres procuraram o Ministério Público do Trabalho para denunciar o comportamento de Marchiori. A diretoria do banco decidiu pelo desligamento após a apuração interna. Marchiori disse que ainda não foi informado da decisão por parte do Banrisul. Um gaúcho morreu depois que o helicóptero que ele pilotava caiu no Maranhão. José Rondinelli, de 43 anos, é natural de Miraguaí, no noroeste do estado. O acidente aconteceu enquanto ele fazia aplicação de produtos agrícolas em uma fazenda na zona rural de Santa Luzia, no centro-sul do estado. José chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente. O Congresso Nacional está em recesso, mas na volta vai passar pelas comissões do Senado o projeto de lei que promete acelerar o andamento de pesquisas clínicas no Brasil. São mudanças que dividem a opinião de especialistas. O projeto pode impactar principalmente quem faz pesquisa para registrar novos medicamentos ou alterar a bula. A promessa é agilizar o início do andamento dos estudos clínicos que envolvem seres humanos. O médico Alessandro Pascoalotto afirma que hoje esse processo é demorado. O projeto, na verdade, assegura de modo mais claro os direitos dos pacientes envolvidos em estudos clínicos. Algo que já vinha sendo praticado por alguns comitês de ética, mas isso agora ficou mais claro e dá prazos para a Anvisa também para responder quando da necessidade da aprovação deles de algum medicamento novo. Pelo projeto, os comitês que liberam pesquisas com seres humanos vão ter no máximo 90 dias para analisar os pedidos dos pesquisadores. A professora Elisandra Braganhol diz que há um ano espera respostas para dar andamento a um projeto promissor. Ela quer desenvolver um spray nasal contra um tumor cerebral agressivo. Os testes iniciais indicam que o medicamento pode reduzir o avanço do tumor em até 80%. Nós montamos toda essa papelada, né, toda essa documentação. Recentemente fizemos uma consulta para a Anvisa
e estamos aguardando esse retorno para ver quais as adequações e quais as análises da fase pré-clínica que nós efetivamente precisamos repetir para que a gente tenha essa autorização para fazer o ensaio em humanos. O desejo é futuramente, então, esse ensaio clínico de fase 1 progredir para um fase 2, um fase 3 e finalmente para um fase 4, até gerar, então, o registro de um produto, de um medicamento que possa estar acessível aos pacientes. O projeto de lei que altera as regras das pesquisas foi aprovado na Câmara dos Deputados no final de novembro. O deputado gaúcho Pedro Westphalen foi o relator. O Brasil vai ser colocado no patamar dos países que fazem pesquisa clínica nas melhores práticas. Em pouco tempo, permitindo que principalmente os mais desvalidos sejam realmente beneficiados. A participação em pesquisas clínicas continua sendo voluntária e após o fim dos estudos, os participantes deverão receber o medicamento experimental gratuitamente e por tempo indeterminado. O paciente hoje ele não tem garantia, obviamente isso é uma coisa que se pratica, mas ela é muito dependente do projeto, do estudo clínico e do próprio patrocinador, né, que está conduzindo o estudo clínico. O paciente hoje ele não tem em lei descrito que após finalizado o estudo clínico, em ele tendo um benefício daquele tratamento ao qual ele fez parte, né, como sujeito de pesquisa, ele tem a continuidade do tratamento. E tem mais mudança. O projeto cria o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos. Os integrantes da entidade vão ser indicados pelo governo federal para decidir as regras éticas de todo o processo. Hoje isso é responsabilidade da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. E a mudança não é boa, segundo o doutor José Roberto Goldin, especialista em bioética. A melhor alternativa que nós deveríamos pensar seria ter um órgão semelhante ao Conselho de Ética de Uso de Animais, que tem na área de pesquisa em animais, que tem uma lei federal específica, e que é um conselho vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia e que é um conselho nível nacional que regula essas atividades, com uma ampla representação da sociedade e não voltado apenas para alguns departamentos do governo federal. O projeto está agora no Senado Federal, onde deve passar por análise em diferentes comissões. Ainda não há data para ser votado. Se for aprovado pelos senadores, vai a sanção da Presidência da República, para então virar lei. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa se manifestou contra o projeto de lei que tramita no Senado Federal. O CONEP defende a manutenção do sistema vinculado ao Conselho Nacional de Saúde, assegurando a atual estrutura. Uma cidade cardioprotegida. Conheça agora o projeto de um hospital particular da capital, em parceria com o SAMU, em mais uma reportagem da série 2024, 24 ideias. A iniciativa capacita voluntários na tentativa de diminuir o tempo de socorro às pessoas com parada cardiorrespiratória. O projeto ele começou como um projeto piloto para ser executado na cidade de Porto Alegre, além de capacitar 2.000 voluntários. Também distribuir 145 desfibriladores nas farmácias da cidade para que os voluntários possam ter acesso. Pressione o botão de choque discado. Choque aplicado. Os voluntários eles aprendem a teoria, o que acontece numa pessoa que tem parada, como reconhecer essa parada cardiorrespiratória e a fazer essa compressão torácica. Então, junto a essa capacitação, os voluntários eles recebem um cadastro junto ao aplicativo do SAMU, vinculado ao sistema do SAMU Porto Alegre. Então, quando existe uma parada cardiorrespiratória, o SAMU aciona os voluntários num raio de 500 metros de distância de onde ocorreu. Então, esses voluntários recebem no celular um aviso de que existe uma parada cardiorrespiratória próxima e se ele pode atender. E ele avisa se ele está disponível para atender ou não. E as farmácias que possuem esses 10 que distribuímos, esses desfibriladores, elas também estão dentro desse raio de 500 metros, estão acionadas pelo aplicativo e podem deslocar um funcionário com o equipamento. Os maiores casos de parada realmente ocorrem extra-hospitalar. Então, os atendentes, qualquer pessoa que está nesse cenário e conseguir atender, a chance dessa pessoa sobreviver ou sobreviver sem sequelas aumenta muito. Então, quem quiser salvar vidas, ajudar, pode procurar o SAMU para fazer as capacitações e se tornar um voluntário a atender situações de parada cardiorrespiratória.
E amanhã tem mais uma reportagem da nossa série especial. Hoje o RBS Notícias fica por aqui. Outras informações às 8h30 no Jornal Nacional. Uma ótima noite a todos vocês. Notícias, oferecimento Banrisul. Em 2024 estaremos do teu lado.